Olá, tudo bem? Sou o pastor Sérgio Lima. Este programa chama-se Fé, Esperança e Amor e é feito pelo Colegiado Pastoral da Igreja Presbiteriana da Lapa, em São Paulo. 5 minutos ou menos de uma meditação na Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Hoje nós falaremos sobre Romanos capítulo 3, versículo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Bom, a teologia fundamental que dá base para este breve estudo é, claro, a doutrina da depravação total. A depravação total é aquele estado em que nós ficamos por conta do pecado original. Então, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, nem há quem busque, não há alguém que busque a Deus. Todos estão extraviados, sem utilidade, não há quem faça o bem. Não há, diz o texto, nenhum sequer. Olha, esse é um jeito de falar, né, uma expressão dura do apóstolo Paulo à igreja de Roma. A igreja de Roma estava discutindo, vamos usar essa expressão, entre segmentos, entre os gregos e os judeus, né? Então, os gregos, eles tinham um tipo de comportamento, os judeus tinham outro, e eles digladiavam entre si, os que não eram judeus, também chamados de gentios, né? Contra os judeus, ou os judeus contra os outros. Eram formas de... eram pessoas dentro da igreja que estavam em um grupo ou em outro grupo. E eles estavam, claro, debatendo questões, né, sobre a lei, sobre a graça e outras coisas, até o momento em que Paulo diz: olha, nós precisamos resolver uma coisa aqui. Tem alguém aqui que é melhor? Tem alguém aqui que agrada mais a Deus? E a resposta do próprio Paulo é: não, de nenhuma forma. Ninguém alcança vantagem sobre outro, porque todos nós estamos debaixo do pecado. E então ele começa a enumerar como é o ser humano debaixo do pecado, né? O ser humano que se afasta de Deus, que não busca a Deus, que vai para o lado oposto das Escrituras, que não se importa com a palavra, que busca outras formas que não que não sejam provenientes da palavra, que vivem sem a palavra e que muitas vezes pensam que são felizes, inclusive, sem nada das coisas de Deus. Então, Paulo está querendo que os romanos reconsiderem a forma deles viverem. E essa é a aplicação que eu quero fazer para nós, através de mais este Fé, Esperança e Amor. Minha oração é que a nossa proximidade com a palavra, a nossa lida com a palavra, nos leve a reflexões importantes. O que nós estamos fazendo em relação à justiça, por exemplo? Como nós nos comportamos em relação ao que é certo? Existem coisas que são certas, existem coisas que são erradas. Bom, quem é que determina o que é certo e o que é errado? O meu gosto? O que eu penso? Ou o que a palavra diz? O que nos aproxima da justiça de Deus é a nossa proximidade da palavra. Nós estamos vivendo tempos em que pessoas têm gostos e lutam por seus gostos, mesmo que as suas ideias, não estejam em conformidade com a palavra. E muitas vezes pensam que são justos ao fazerem isso, mas a palavra de Deus continua sendo uma regra de fé e prática. Ou seja, a justiça vem da palavra. Justo só há um, o Senhor Jesus Cristo. E todos os outros ou são justificados na justiça de Cristo ou são injustos. Bom, esse é um texto que nos leva a pensar, principalmente a última frase, não há nenhum sequer. É uma frase de totalidade. É isso que é a chamada universalidade do pecado. Não há um sequer que esteja livre dele.
O Senhor Jesus Cristo foi morto na cruz e a sua morte trouxe o perdão dos pecados. Todos aqueles que confessarem unicamente Jesus Cristo como Salvador têm seus pecados perdoados. E quem não confessar, tudo bem também, mas não terá seus pecados perdoados. Essa é uma reflexão que nós temos de fazer constantemente e voltar ao Senhor Jesus diariamente em oração, em confissão de pecados, em esperança, para que o Senhor Jesus Cristo, ao olhar para o que estamos falando, os pecados que estamos confessando, que Ele nos perdoe. Muito obrigado por acompanhar mais um Fé, Esperança e Amor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.